Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de redação. E dessa vez, um modelo bem diferente do que a gente está acostumado, né? Geralmente as nossas aulas são feitas ao vivo. No entanto, como eu já informei, essa semana houve a necessidade da aula ser assim, gravada. Só para dar uma atualizada no Cristiano, que está chegando agora ao nosso grupo. Bom, Cristiano, nós estamos falando sobre aspectos da coesão. A gente sabe que o texto dissertativo argumentativo não importa para que modalidade ele vai ser cobrado ou apresentado. Todo texto dissertativo argumentativo, bem elaborado e digno de uma boa nota, ele obrigatoriamente precisa conter coesão, coerência, o desenvolvimento e a argumentação, que é essencial, também a conclusão. Então, são 5 modalidades ou 5 competências a serem analisadas em um texto dissertativo argumentativo, tá bom? E dentro desses elementos, nós estamos trabalhando agora, ao longo das últimas 2 semanas, se não me engano, a gente está na 3ª semana agora, falando sobre alguns aspectos de coesão, algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Uma vez que, sempre que falarmos em coesão, sempre que vocês ouvirem falar de aspectos da coesão, é importante que vocês percebam que os aspectos da coesão são, na verdade, a habilidade ou a capacidade que o aluno tem de usar as ferramentas gramaticais a fim de compor um texto coeso, né, um texto gramaticalmente correto e, em contrapartida, esse texto também vai ter aquilo que a gente vai chamar de coerência, que é a relação de sentido bem estabelecida. Para um texto ser coeso, ele não basta simplesmente grafar as palavras de acordo com a gramática, escrever as palavras corretamente. Não trata-se somente disso. Os aspectos da coesão são, na verdade, uma coleção de ferramentas que a gramática disponibiliza para que a gente possa utilizá-las de maneira a compor melhor um texto nosso. E essa composição textual, ela usa elementos como, por exemplo, advérbios, verbos, pronomes, substantivos, enfim, ela explora todas as classes gramaticais e as funções das palavras pertencentes às classes gramaticais. O que não é segredo é que a língua portuguesa é considerada uma das mais, se não a mais difícil de compreender ou de aprender, devido ao número excessivo de regras extras que contém na gramática. A gramática tem uma coleção de regras e para cada coleção de regras ela tem uma exceção. E são essas exceções o que dificulta muitas vezes a compreensão do indivíduo. Se você quiser, Cristiana, as outras aulas que eu dei anterior a essa, falando ainda sobre os aspectos de coesão, elas estão disponíveis lá no meu canal. E o material que eu estou usando é uma apostila da Rede Eleva, a apostila adotada pelo Apogeu, que é o livro do Enem, esse daqui. Eu mandei fotos no grupo, você não estava ainda, eu posso compartilhar essas fotos com você. Por quê? Tudo o que eu digo, que eu disse até então e que eu vou dizer a partir de agora, está nessa apostila. Ou se você preferir, quiser passar aqui em casa e pegar para tirar xerox, fica à vontade também, já que a gente mora assim no caminho de um para o outro. Bom, hoje nós estamos falando ainda sobre as exceções em relação à concordância. A gente está falando de concordância verbal, né? A gente sabe que a regra geral é: todo sujeito concorda com o verbo em número e pessoa. Essa é a regra geral, é a básica da básica, tá bom? Se eu tenho um sujeito na oração e eu tenho um verbo, obrigatoriamente os dois têm que concordar em número e pessoa. Número, singular e plural, pessoa, feminino e masculino. Tá bom? E aí, nós vamos agora falar sobre... A gente estava falando sobre os nomes que são utilizados, né, no plural, eles são sempre aplicados no plural, mas eles podem sofrer algumas exceções quando eles vão compor uma frase. Por exemplo, normalmente as pessoas dizem assim: Minas Gerais
encontram-se na região sudeste. Por que geralmente as pessoas dizem isso? Porque as pessoas subentendem, com base na regra geral, que Minas Gerais é um sujeito que está no plural. Então, o verbo tem que concordar com ele. E aí compõe essa oração. Minas Gerais encontram-se na região sudeste. Isso é um erro. Gramaticalmente falando, o correto seria: Minas Gerais encontra-se na região sudeste. Por que essa é a correta? Porque, embora esteja no plural, Minas Gerais é um só, é uma só, é um conjunto, é o coletivo, por assim dizer. Então, o sujeito concorda com o coletivo. Se eu tenho um coletivo, o sujeito fica no singular. Se fossem dois coletivos, aí sim o sujeito iria para o plural. Então, o correto é: Minas Gerais encontra-se na região sudeste. Aí tem uma exceção. Se Minas Gerais vier precedido de um artigo, se tivesse assim, as Minas Gerais, aí o verbo deveria concordar com a regra geral, em gênero e número. O verbo iria para o plural. O verbo seria: encontram-se na região sudeste. Por quê? O que um artigo faz? O artigo define ou não o sujeito, correto? Quando eu coloco o artigo as, coloco o artigo a junto com S, que tá pluralizando esse artigo, o sujeito também estando no plural, eles exigem uma concordância. E essa concordância, ela precisa acontecer como? Com o verbo obedecendo o formato do sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural também. Então, para situações em que os nomes são compostos, são pluralizados, como, por exemplo, Minas Gerais, Estados Unidos, Los Angeles, aí só vai para o plural se tiver um artigo antes. Os Estados Unidos são uma nação muito intensa. Agora, Estados Unidos é uma nação muito intensa. Compreenderam a diferença? Tudo muda se houver a presença de um artigo definido ali. Ok? Então, regra geral para aqueles nomes que são pluralizados. Tá ok? Eu já tinha falado isso, né, gente? Sim, eu já tinha falado, mas vale a pena repetir. Eu tinha parado, na verdade, a gente estava falando de regência no encontro passado. A gente está falando agora da regência verbal. A gente estava falando da concordância nominal e agora a gente vai falar da regência. Qual a diferença de uma e outra? Concordância nominal ou concordância verbal é quando tudo aquilo que refere-se ao sujeito ou ao substantivo concorda com eles. Quando a gente fala de regência verbal, a gente vai falar da relação de dependência entre o verbo ou o termo regido, se for um nome, por exemplo, e o termo que vem regido, que vem precedido, que vai concordar com ele. Isso a gente dá o nome de regência. E na regência, a gente tem várias exceções também. Eu tinha parado para falar dos verbos obedecer e desobedecer. Quando eu falo do verbo obedecer ou do verbo desobedecer, é importante que a gente saiba a transitividade verbal. Se a gente falar de regência, a gente precisa lembrar de que os verbos eles têm uma transitividade. Ou eles são transitivos direto, que não dependem de nenhum conectivo para estabelecer relação com eles. Ou eles são um verbo transitivo indireto, ele depende de uma preposição para poder fazer para estabelecer a relação de sentido, ou ele é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que ele não tem dependência, ele é um verbo único, ele é um verbo só ele é muito forte. E o que é um verbo bitransitivo?
é aquele verbo que ele pode tanto precisar de um elemento para fazer a relação de sentido dele com o termo regido, quanto não. Verbos bitransitivos são aqueles verbos que horas eles vão assumir a função de objeto direto, horas eles vão assumir a função de objeto indireto. A gente vai aprender isso à medida que a gente for falando sobre regência e sobre essas exceções, tá bom? Quando a gente fala do verbo obedecer, ou desobedecer, é importante que a gente lembre o seguinte: quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, essa resposta imediata que o verbo nos dá é o que vai dizer se ele é um verbo transitivo, direto ou indireto. É o que nos vai dizer se ele precisa ou não de uma preposição para unir esse verbo ao termo que rege a ele. Por exemplo, se eu dissesse assim: o caminhão passou. No exemplo, o aluno precisa obedecer o professor. Está correto? Quem obedece, obedece a alguém. Qual seria a forma correta, então? O aluno precisa obedecer ao professor. Funciona como artigo? Sim. Só que nesse contexto, o a está funcionando como uma preposição que encostou no artigo o, porque é professor, então o artigo tem que estar no masculino, e aí formou essa nomenclatura ou essa expressão que é o ao. E se fosse a professora, como seria? O aluno precisa obedecer à professora. Tá certo? Quem obedece, obedece a alguém. Esse a antes de professor é um artigo definindo a quem ele precisa obedecer. Eu preciso de um outro a junto a este para estabelecer essa relação de sentido e para poder funcionar como preposição. Se eu escrevo, o aluno precisa obedecer a professora, esteticamente a construção frasal não fica interessante. Então, o que a gramática nos proporcionou? A crase. Nós usamos a crase para poder falar que junto a esse a existe um outro que foi oculto, mas está sendo representado por essa acentuação. Então, se o aluno precisa obedecer ao professor, ele precisa obedecer à professora. Assim como o filho precisa obedecer à mãe. A gente coloca o a e a crase, identificando então que ali existe a presença de dois as. Ok? Simples assim. Lica, mas para que você está falando disso se a aula é redação? Bom, se você vai compor um texto e você não sabe as normas gramaticais, você vai perder os seus pontos no aspecto da coesão e automaticamente vai perder os seus pontos também quando for corrigir a parte de coerência. Por quê? Porque um texto que não é coeso dificilmente consegue manter a coerência do início ao fim. Porque quando eu falo de coerência, não é só defender a ideia e permanecer defendendo essa ideia do início ao fim, não. Coerência consiste também na amarração, na maneira como você defende essa sua posição, essa sua ideia, esses seus argumentos. E essa defesa não é feita só eu acredito nisso porque isso e pronto e acabou. Tem que ter ferramentas, tem que ser bem estruturada. Não se constrói uma casa só com tijolos. Entre os tijolos tem que ter a massa para poder dar a sustentação. Na massa, entre massa, tijolos e isso, antes de tudo, tem que ter uma base muito bem fundamentada. E essa base textual é feita com base no domínio linguístico que vocês têm. Quando a banca pega uma redação para corrigir, a banca de um concurso, do Enem, do que for, a banca não corrige só se o aluno atendeu a proposta do tema, se o aluno articulou bem as ideias, não. A banca ela vai destrinchar o seu texto, ela vai ver se a sua base está sólida, ela vai ver quais são os alicerces que você está utilizando, ela vai perceber se você sabe ou não os aspectos gramaticais, se você aplica esses aspectos. Muitos alunos perdem-se, né, nos vestibulares, não porque eles não estão prontos para escrever ou elaborar um texto argumentativo,
Muitas vezes eles se perdem exatamente pelo fato de cometerem tantos erros pequenininhos como esse, por exemplo, do verbo obedecer, não fazer a concordância correta dele, que no final a nota dele cai tanto, que ele não consegue atingir o ponto de corte necessário para entrar no vestibular que ele, na faculdade que ele quer ou na instituição que ele pretende prestar o serviço dele. Então, é chato essa parte? Eu já falei para as meninas. Sim, é chato. São muitas regrinhas, mas é importante que vocês pelo menos tenham acesso a essas informações para que vocês já tenham uma maturidade maior na hora de elaborar os textos de vocês. Tá bom? Então, vamos continuar. E a aguinha com limão tá, ó, só rolando aqui. Vamos falar agora sobre o verbo preferir. Quem prefere uma coisa a outra. Eu prefiro a água com limão à água pura. Sabe essa ideia de que a gente fala assim, eu prefiro água com limão do que água pura? Esse do que é uma expressão do coloquialismo. É uma linguagem que a gente utiliza no dia a dia, mas gramaticalmente falando, não está correta não. Quem prefere algo, prefere uma coisa a outra. Não existe isso, eu prefiro isso do que aquilo. Isso é invenção nossa, do dia a dia, do coloquialismo, da linguagem desapegada da gramática, né? Então, quando a gente vai compor o nosso texto, se a gente vai fazer um paralelismo, por exemplo, se a gente vai usar como argumento uma alusão histórica, uma referenciação, alguma coisa assim, o verbo preferir, vocês precisam saber fazer a concordância ou a regência correta dele. O exemplo correto seria assim, ó, o aluno prefere matemática a português. O aluno prefere frequentar as escolas ao home office. Eu, professora, prefiro ir à escola ao home office. Só que o nosso instinto, principalmente o mineirês, que tem um zelo e um apego tão profundo pela linguagem do dia a dia, pela linguagem coloquial e simplificada, a gente tem dificuldade a excluir, banalizar da nossa fala o do que. Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para alguma de vocês e eu usei um do que. Não sei o que não, mas eu usei, prefiro isso do que aquilo. Alguma coisa assim eu disse em alguma das mensagens aí. E tá errado. Na composição do texto de vocês, o do que... Eu gosto mais de chocolate do que de abacaxi? Não, eu prefiro chocolate. Eu prefiro chocolate a abacaxi. O certo é esse, é feio, eu acho horrível. Mas é o certo e aí a gente precisa usar o certo, tá? Tá entendendo, gente, o drama? O drama é esse, existe um certo que a gente tem que usar mesmo não gostando dele, tá bom? Aí tem a explicação que diz assim, ó, o verbo preferir já significa gostar mais. Então, quando eu uso o verbo preferir, é porque eu já sei que eu gosto mais. Se eu digo, prefiro isso do que aquilo, é como se eu dissesse, gosto duas vezes. Entendeu? Então, tanto coeso quanto coerência, ambas as classificações vão ser desconstruídas e a gente vai perder ponto na nossa redação. Tá bom? Isso é a regra para o verbo preferir. Ok? Agora nós vamos falar sobre o verbo responder. Quem responde a algo, a alguém. Ou responde a alguém, ou responde alguma coisa a alguém. Então, qual seria a forma correta? Responda o e-mail assim que puder, ou responda ao e-mail assim que puder. Se o verbo responder é um verbo transitivo, indireto, e ele exige uma preposição, obrigatoriamente aqui a forma correta é responda ao e-mail assim que puder. Por quê? Porque o é o artigo que define a palavra e-mail e a
quando junta com o, assume a função de preposição. Responda ao e-mail assim que puder. É essa a forma correta, tá bom? Então, para saber regência verbal, sugiro que vocês deem uma olhada em transitividade verbal. Se tiver dificuldade, vocês podem me dizer, mandar mensagem que eu preparo uma aulinha ensinando vocês, fazendo um revisional sobre transitividade verbal. Pode ser? É só vocês me dizerem lá se tem dificuldade que a gente estuda a transitividade, que faz muita diferença nas redações. Eu tenho notado nas redações muitos erros de concordância verbal e nominal. Isso é grave. Isso é grave porque faz com que o aluno ele perca muito na elaboração de seus textos. Agora nós vamos continuar. O verbo visar. Quem visa, visa algo ou alguém. Como seria? O funcionário visa o aumento de salário. Errado. O funcionário visa ao aumento de salário. Nós temos aqui o verbo visar e ele é um verbo bitransitivo. Por quê? Porque ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Quem visa, no sentido de almejar, pede preposição. Aí o verbo é transitivo indireto. Quem visa, no sentido de ver, quem ver algo, aí ele é um verbo transitivo direto. Então, vamos lá. Visar, no sentido de almejar, é um verbo transitivo indireto. Ele obrigatoriamente precisa de uma preposição. Então, ele pede a preposição a. Eu almejo. Almejo... eu não sei o que eu almejo, eu não estou almejando nada hoje. Eu viso... A professora visa a realização dos sonhos de seus alunos. A realização precisa ser acraseado. Por quê? Porque ela visa no sentido de almejar. Ela espera, ela almeja, ela anseia pela realização dos sonhos de vocês. A professora e eu, anseio pela realização do sonho de vocês. Agora, se eu digo assim, a professora visa os alunos colando. Ela vê os alunos colando. Ela observa os alunos colando ou enrolando o conteúdo da disciplina. Então, visa no sentido de ver é um verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Visa no sentido de almejar, ele é um verbo indireto e exige a preposição a. Ok? Próxima. Não, nós não temos. Agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante. Nós vamos falar sobre pontuação. Eu não mandei foto para vocês ainda desse conteúdo, eu vou mandar. Assim que eu encerrar essa aula, eu mando a foto. Vamos para a regra geral. Diz assim: sabe-se que um enunciado não é construído a partir de uma estrutura vocabular desorganizada. Pelo contrário, essas palavras devem ser sistematizadas segundo os princípios de interdependência semântica e sintática. Desse modo, uma pontuação equivocada consegue destruir todo um discurso previamente estipulado. Olha só, todo texto é como se fosse um corpo. Tudo no texto tem um lugar exato para existir. Eu não posso, por exemplo, pegar uma cabeça e colocar no pé e o braço no lugar do ombro, invertido. Não tem como. O texto é a mesma coisa. O texto é como se fosse um corpo. Cada informação que se coloca dentro de um texto é uma parte desse corpo que está se compondo, para no final a gente ter um corpo inteiro com todos os elementos, cada um no seu lugar, exercendo a sua função. Para que isso aconteça, além de nos preocuparmos com a coesão, com a coerência, a gente precisa também atentar-se à pontuação. Para que existe a pontuação? São informações, são ferramentas de trabalho que nos auxiliam na composição de um texto.
Imagine como seria se não existisse pontos e vírgulas. Seriam textos que a pessoa ia infartar no segundo parágrafo, ela não teria nenhuma pausa para respirar. Então, a pontuação, ela dita quando é hora de respirar, qual a intenção do autor daquele texto, que informação ele quer passar. Se ele coloca um ponto de interrogação, deixa claro, né? A gente percebe a voz do autor questionando, fazendo a pergunta. Se ele exclama, a gente consegue perceber o autor do texto ali afirmando a sua informação, a sua ideia. Se ele coloca uma vírgula no lugar correto, a gente consegue dar uma respirada rápida para continuar o texto. Então, a pontuação ela é essencial na construção dos nossos textos, na elaboração deles. Eu vou falar um por um da pontuação, tá bom? Os 2 pontos. Quando a gente usa 2 pontos? Para enumerar, para explicar ou para fazer uma quebra de sequência. Exemplo. Tem 2 exemplos, eu vou ler o errado para vocês. Diz assim, ó. As problemáticas existentes no sistema educacional brasileiro têm, dentre muitos fatores, 2 embriões: a valorização dos professores, falta de estrutura nas escolas. Right? Forma errada. Observe a forma correta. As problemáticas existentes no sistema educacional brasileiro tem, dentre muitos fatores, 2 embriões, 2 pontos. A valorização... Não, peraí. Isso. A valorização dos professores e a falta de estrutura nas escolas. Na segunda sentença, eu disse que o problema educacional, ele tem 2 embriões, ele tem dois lugarzinhos, 2 coisinhas ali que são assim os pontos nodais para as dificuldades educacionais. Aí eu apresento os 2 pontos, logo depois eu vou fazer uma sequenciação desses 2 elementos que eu citei anteriormente. Quais são esses elementos? A valorização dos professores e a falta de estrutura nas escolas. Acabou. Se a gente não sabe usar essa pequena ferramenta, a gente faz uma bagunça que fica difícil compreender o sentido do texto. Vocês viram no primeiro parágrafo, no primeiro leitura que eu fiz? Quando fica assim: as problemáticas existentes no sistema educacional brasileiro têm, dentre muitos fatores, 2 embriões: a valorização dos professores, falta de estrutura nas escolas. Um excesso de informação que não permite ao leitor construir um sentido para o seu texto. Então, a gente vai usar 2 pontos quando? Quando nós formos apresentar no nosso texto uma sequenciação, ou quando a gente for fazer uma enumeração, ou quando a gente quer fazer uma quebra na sequência das ideias. É simples assim. Ah, eu coloquei 2 pontos, preciso começar com letra maiúscula? Não. Se você abriu 2 pontos e vai continuar a sentença naquela mesma linha, é uma sequência das informações, não precisa abrir os 2 pontos, ou abrir parágrafo, ou começar com letra maiúscula, tá bom? Simplíssimo, simplíssimo, e eu percebo que vocês quase não usam os 2 pontos nos textos de vocês. Podem usar, é muito interessante. Mostra que você conhece as normas gramaticais, mostra que você domina e que no aspecto pontuação você também tá bem equilibrado, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai falar para ponto e vírgula. Quando nós usaremos ponto e vírgula? Quando a gente construir uma sentença e essa sentença for composta por um trecho muito longo. E é um trecho que não tem como eu colocar um ponto para continuar, não tem como eu abrir um parágrafo, porque ele é uma sequência de ideias, eu preciso manter essas ideias, aí eu faço o ponto e vírgula, tá bom? Exemplo, o errado, diz assim: tentou ser, não conseguiu. Tentou ser, não possuiu. Tentou continuar, não prosseguiu. E nessa vida de expectativas frustradas, tentou até amar. Pois bem, não conseguiu e aqui está. Aparentemente não tem nada de errado, aparentemente. Só que é um texto, é um trecho longo. É uma informação comprida.
Então, o que eu precisava fazer? Dar ao leitor o direito de uma respirada mais longa, né? E aí existe o ponto e vírgula. Olha a forma correta. Tentou ser, não conseguiu. Ponto e vírgula. Tentou ter, não possuiu. Ponto e vírgula. Tentou continuar, não prosseguiu. Ponto e vírgula. E nessa vida de expectativas frustradas, tentou amar. Reticências. Pois bem, não conseguiu e aqui está. Caminhões passando na minha rua. Lica, você disse tentou ser, vírgula, não conseguiu, ponto e vírgula. Depois você disse tentou ter, vírgula, não possuiu, ponto e vírgula. Onde que tem trecho comprido para aparecer esse ponto e vírgula? Na significação. É um trecho, é um fragmento de Machado de Assis. Já tem vírgulas presentes. Só que quando ele traz uma informação após essa vírgula, vamos atentar a uma informação só. Tentou ser, vírgula, não conseguiu, ponto e vírgula. É como se ele fosse finalizar a informação para começar uma nova. Só que para não deixar as frases curtas demais, ele opta pelo ponto e vírgula para poder dar a continuação ao sentido que faz a relação que está ligada um ao outro. E é para isso que existe o ponto e vírgula, tá bom? Aí tem uma explicação que diz assim, ó. Essa passagem escrita por Machado de Assis exemplifica um longo trecho em que já existem vírgulas. Desse modo, o ponto e vírgula aparece para constituir uma pausa mais forte. É só isso. É Machado de Assis, um cara extremamente reflexivo. Então, a cada ponto e vírgula que Machado de Assis utilizava, o que a gente tem que entender? Que era uma oportunidade que nós, leitores, tínhamos de sentir o texto dele. Dar uma respirada funda para poder continuar, porque é um texto de peso, é um texto profundo, é machadiano. No texto dissertativo argumentativo, como que vocês podem usar o ponto e vírgula? Você está falando, por exemplo, de assuntos pesados, de coisas pesadas, são assuntos de aspecto social. Então, pelo peso da informação, pelo uso excessivo de vírgulas que você já colocou no seu texto, ele obrigatoriamente vai ter vírgulas, vez ou outra em trechos longos, você pode usar o ponto e vírgula para falar para o seu leitor, respira. Respirou? Agora volta porque a gente vai continuar o assunto. Simples assim. Para você não ter que ficar naquela coisa assim, coloca um ponto, escreve uma frase de 3 palavras, outro ponto, uma frase de 3 palavras, outro ponto. Para não ficar frases muito pequenas, a gente opta pelo uso de ponto e vírgula. É uma ferramenta, é uma tacada de mestre. Simples assim, tá bom? Agora a gente vai falar sobre aquilo que chamamos de uma separação proposital. Nós podemos usar o ponto e vírgula para fazer uma separação proposital. É quando tem por parte do autor, existe um desejo de contrastar as informações ou de ressaltar esse contraste. Aí a gente opta pelo ponto e vírgula. Olha o exemplo. O exemplo diz assim, não disse mais nada, ponto e vírgula. Mas de noite, Lobo Neves insistiu no projeto. Não disse mais nada, então significa que ele calou, acabou. Só que a informação continua, e a continuação da informação é uma contradição da informação primária. Como que eu vou marcar essa contradição? Eu uso ponto e vírgula. Eu separo as informações de uma certa forma, sem precisar colocar um ponto e deixar 2 frases muito curtas na sentença. Conseguiram perceber? A professora não disse mais nada. Ponto e vírgula. Porém, continuou a explicação 5 minutos depois. Eu poderia dizer, a professora não disse mais nada, ponto, porém continuou a explicação depois. Seriam 2 frases muito pequenas no mesmo parágrafo. Use o ponto e vírgula, gente. E aí você coloca o ponto final depois da segunda informação ou da terceira.
Simples assim. Aí você não vai ter aquele parágrafo que parece um poema, né? 3 palavras é uma frase, ponto. 3 palavras, outra frase, ponto. Use o ponto e vírgula. Ele é importante para vocês. Agora vamos falar de travessão. A gente usa o travessão para fazer separação de expressões. Tá bom? Posso usar o travessão o tempo inteiro? Não, né, gente? Não. Muitas vezes a gente usa o travessão porque não quer utilizar Como chama, gente? Esqueci. Não é aspas, é o... Esqueci o nome do ponto. Depois eu lembro. Enfim, vamos para o exemplo. O exemplo correto diz assim, ó. Enquanto cidadãos, todos os dias somos apresentados à intolerância, por vezes disfarçada. Esse por vezes disfarçada poderia ter vindo entre... Não é chaves nem colchetes. Esqueci! Enfim, mas eu posso separar por travessão. Esse tracinho pequenininho, né? E aí fica assim, ó. Enquanto cidadãos, vírgula. Todos os dias somos apresentados à intolerância, por vezes disfarçadas. Essas por vezes disfarçada fica ali entre os travessões, que compromete a garantia da dignidade humana. Explicação. Há a necessidade de usar o travessão para separar expressões e frases explicativas intercaladas. Por vezes, essa separação pode aparecer para destacar um elemento em um determinado contexto linguístico, para realçar um aposto, ou até mesmo para substituir o uso de parênteses. Era isso que eu queria lembrar. Para poder substituir o uso de parênteses, a gente pode ir lá e usar os travessões. São aqueles tracinhos pequenininhos. Vocês vão ver porque eu vou mandar foto para vocês. Tá bom? Eu percebo que muitas vezes, quando vocês querem explicar uma coisa, vocês vão lá e colocam, vamos supor que você fala assim, de acordo com a OAB, e aí você faz a citação da OAB. Só que você precisa explicar a sigla OAB. O que é OAB? Ou você coloca entre parênteses o significado da sigla, ou você pode colocar entre travessões o significado dessa sigla, entende? O travessão tá ali para isso e vocês podem sim usar isso no texto dissertativo argumentativo de vocês. É bom que vocês tenham uma ferramenta extra. Além dos parênteses que vocês podem usar também, não tá errado. Se você quiser dar uma variada, fica até esteticamente mais bonito, eu acho super chique. Vocês podem usar o travessão para isso. Ok? Então, por hoje, em relação à pontuação e o restante da regência verbal que eu tinha ficado devendo, é só isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar foto para vocês dessa parte da pontuação que eu não tinha mandado ainda e vou mandar também no grupo o tema da nossa redação da semana. Quaisquer dúvidas, vocês sabem onde e como me encontrar. No mais é isso. Muito obrigada pela compreensão de vocês, por terem concordado que essa aula funcionasse dessa forma, pelo menos essa semana. E no mais, beijos, se cuidem e até mais.